Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Eu, um Café e o Testemunho. E a nossa missão aqui é levar testemunho para você, para edificar cada dia mais a sua fé. E hoje eu tô com meu amigo aqui, ó, Pablo. E aí, meu querido? Tudo bem, Como meu você tá? amigo? Um prazer. Até que enfim saiu o nosso convite aí. É um Glória prazer a te Deus, conhecer. né? Prazer é meu. Uma honra, né? Uma honra estar aqui com essa galera, com esse time que acredito muito que é algo que vai impactar muita gente aí. Isso aí, fica até o final, que isso pode impactar você até o final. Cara, e vamos falar... Nossa, minha primeira pergunta é... Fala um pouco sobre você, quem é o Pablo, conta um pouco da tua história aí. Cara, meu nome é Pablo, eu tenho 26, quase 27 anos. Eu sou natural de Sinop, Mato Grosso, e estou vivendo há 5 anos aqui nessa terra boa. Opa! Meu sogro, ele costuma falar que quem vem e toma d'água aqui não quer mais voltar. E eu vim pra cá debaixo de uma direção do ABA, né? Eu vim pra cá na época pra cuidar, auxiliar o meu sogro hoje, né? Que antes não era meu sogro, a uma igreja, começar um projeto. E quando eu vim pra cá, eu vim pra morar, de fato, dentro da igreja. Eu vim primeiro, ministrei 4 dias em uma conferência de jovens aqui. E aí recebi o convite de vir poder começar um projeto em células aqui, né? E recebi confirmação de Deus e voltei para o Mato Grosso dia 30 de abril. Pedi as contas no trabalho, desligamento, conversei com os meus pastores, contei a situação, contei o direcionamento, eles me abençoaram. 30 de maio eu estava pousando de novo aqui. 30 dias exatos eu fui, voltei e vim para morar dentro de uma salinha que era um pouco maior que essa mesa aqui, que cabia só minha cama e minha mala ficava no chão. Mas foi um tempo proveitoso, onde eu vivi experiências incríveis com Jesus. Cara, falando em experiências incríveis, cara, vamos contar um pouco sobre a infância, né? Tem muitas coisas incríveis que a gente quer contar. E a tua infância não foi uma infância normal, igual outras crianças, né? Conta para as pessoas como que foi a tua infância. Cara, eu tenho 2 irmãos, né? Um pouco mais novos que eu. E homens. Então, sempre 3 crianças dentro de casa. Porrada por tudo quanto é lado, né? Criança, comida, carrinho, isso, aquilo. Então, foi sempre vivi nesse meio. E meu pai e minha mãe... meu pai sempre bebeu, né? Ele era alcoólatra. Então, ele e minha mãe sempre teve muita desavença, muita briga. E eu e meus irmãos sempre esteve nesse meio, né? Então, foi uma infância bem, bem complicada, porque aí, como a gente estava conversando ali antes, eu joguei futebol eu costumo falar do 0 ao 18, né? Porque eu respirei até 18 anos aquilo, tava lá. Da mãe. E aí, eu sempre vivia nesse âmbito de viajar para jogar e pensando como é que tava a minha casa, como é que meus irmãos estavam protegidos. Então, era um coração lá e um coração cá, né? Então, sempre foi uma infância bem, bem conturbada em relação a isso. Cara, e você falou que com 8 anos você conheceu a pornografia, cara. Como que foi? Conta pra nós isso aí. Como que uma pessoa de 8 anos conhece a pornografia? Cara, a criança de 8 anos, geralmente, ela é inocente de tudo praticamente, né? Ela tá começando a entender como que as coisas funcionam, como que o mundo funciona. E eu costumo falar, cara, a pornografia não me encontrou. Eu encontrei a pornografia. Tu foi atrás da pornografia? Porque existe um vasto diferença de um pro outro, de a pornografia me encontrar. Geralmente, quando a pornografia encontra alguém, o que acontece? Aí, Júlio, senta aqui do meu lado que eu vou te mostrar esse vídeo. Olha essa foto. Entra lá no site. Olha isso aqui. Eu não fui apresentado. Eu me apresentei. Como? Quando eu tinha 8 anos, eu encontrei em cima do guarda-roupa da minha mãe, criança, né? Pulando em cima de móveis e tal. Em cima do guarda-roupa da minha mãe e do meu pai, revistas. E a primeira sensação de ver aquelas revistas foi de espanto. Porque uma criança, ela não tem um entendimento de como eu falei ali, de quase nada, né? Então eu comecei a olhar e eu lembro claramente que era uma revista pornográfica em desenho. Quadrinhos? Em quadrinhos, cara. E aí eu comecei a olhar os primeiros dias escondido dos meus irmãos. Meu pai e minha mãe, muito tempo depois, eu fui relatar essa situação. Mas aí depois eu apresentei para meus irmãos.
Então, a gente ficava o dia todo dentro de casa, enquanto meu pai e minha mãe saíam para trabalhar. Então, a gente ficava o dia inteiro consumindo pornografia. E aí, a gente fazia uma escala. Eu pegava, ia pro banheiro e começava a listar, e começava a olhar. E aí, saía do banheiro, tocava na mão do meu irmão, passava a revista pra ele, ele ia. Isso com 8 anos? E, cara, eu com 8, um com 6, 8 com 4. Então, eram 3 crianças consumindo pornografia nessa idade, praticamente 12, 13 horas por dia, que era o tempo que minha mãe e meu pai ficavam fora trabalhando, né? Então, foi ali que eu tive o meu primeiro contato com esse mundo, com esse abismo, com esse mundo sombrio que começa na pornografia, né? Mas depois você continuou? Deus te libertou? Como que foi isso aí? Cara, então, Você se aprofundou mais? Sim, Porque é um caminho sem volta, praticamente, pra quem não tem cuidado, né? Eu costumo dizer pra uma galera que chega em mim, conhece minha história e diz que também tá passando por uma fita parecida. Isso na igreja? É na igreja, amigos meus, né, que tem liberdade de chegar em mim e falam, cara, eu não tô conseguindo, como é que é? Uhum. Eu costumo falar, é um vício. Pornografia é um vício tanto quanto álcool, tanto como droga. Porém, cara, a pornografia não é o fundo do poço. Muita gente acha que a pornografia é o fundo do poço, não é. A pornografia é a porta de entrada. Sabe aquela catraca quando você entra no ônibus para seguir a viagem? A pornografia é isso. Ela é o início do abismo. É a porta de entrada do abismo. Porque a pornografia, quando você começa a consumir, ela começa a liberar em você, destravar em você vários desejos. Eu uso a analogia de álcool e drogas porque é algo muito parecido. O álcool, você começa na cerveja, já não tá mais te dando prazer. E aí você migra pro álcool, migra pro whisky. E aí você toma, aquilo lá começa a não te dar mais prazer e você vai migrando sempre para algo mais profundo, algo que te dá mais prazer, entre aspas, porém vai te aprofundando mais dentro desse abismo que você tá vivendo. Droga, você começa na maconha, vai pra cocaína, vai pro crack, e aí você começa a entrar cada vez mais profundo, né? E a pornografia não é diferente. Não é você listar ali, entrar num site, olhar um vídeo, se masturbar e tá pronto. Você começa na pornografia, que é a porta de entrada, que te leva pra masturbação, que te leva pro sexo desenfreado, que te leva pro... que aí começa você a entrar em abismos muito mais profundos, que aí te leva pro estupro, que aí te leva pro abuso sexual, que aí te leva pro adultério, que aí te leva para vários outros caminhos que são muito mais profundos. Então eu sempre deixo muito claro que não é o ponto final, é o ponto de partida. Depois que você escolheu trilhar esse caminho, o que vai vir são coisas bem piores, que no nosso racional é algo que te dá prazer, mas é algo momentâneo, mas que lá no fundo te causa coisas piores. E a minha história foi basicamente isso. Eu comecei na pornografia, e aí eu fui crescendo, consumindo adoidado, desenfreado, masturbação, e aí comecei a ter relação sexual muito cedo, porque era algo fora do comum. Eu sentia, eu sempre costumo dizer isso, algumas vezes eu sentia, eu tava dormindo, e aí eu começava a falar, não, hoje eu não quero, e eu sentia claramente algo me impulsionando, trazendo algo sobre a minha vida para que eu começasse a usufruir mesmo. Quando eu achava que eu já tinha desejo suficiente, no mundo espiritual vinha algo muito mais demoníaco, muito pior, que me impulsionava a dizer, não, eu preciso de mais. E aí eu ia sempre atrás de mais, né? Então eu começo a abrir esse parâmetro. Poucos anos atrás eu tive o gatilho do que, quando eu era criança, isso é algo que eu demorei muito para começar a compartilhar isso, porque era algo muito pessoal, né? Mas hoje eu sou um cara que escolhi outro prazer, que é um prazer chamado Jesus Cristo, então é tranquilo falar, porque eu acredito que através da minha e da sua dor, pessoas são curadas. Através das suas pisaduras fomos curados, então veio um gatilho em mim que quando eu era criança, eu nem lembrava disso mais, mano. Eu pratiquei zoofilia. Pior que crack, né? Foi longe, né? Então, e eu comecei... Aí que tá, eu não segui uma escalinha de, e agora sexo, agora isso. Não, eu criança, zoofilia, cara, é algo surreal, é algo que distorce totalmente a inocência de uma criança, entendeu? Isso com quantos anos? Isso com
8, 9, foi bem no início, entende? Por isso que eu falo. Eu costumo dizer que, ó, no dicionário, só pra gente ter entendimento, o que significa pornografia diante do dicionário, que é algo que não traz incerteza, mas sim clareza e uma conclusão. É a característica que fere o pudor, com imagens, desenhos e etc. É algo que fere a obscenidade, a indecência e a moralidade. Então a gente se atenta ali que, caraca, o dicionário fala que pornografia é algo que fere o pudor. Mas beleza, o que é pudor? Porque a pornografia fere o pudor, né? Ó, o pudor é um sentimento de vergonha, timidez, mal-estar, gerado por qualquer coisa que tira de alguém a timidez, que tira a inocência e que tira a modéstia. Mas eu volto para a palavra inocência. Olha quão pesado é isso. A pornografia é algo que fere o pudor. O que é pudor é algo que tira a inocência. Então, quando eu conheci a pornografia, automaticamente eu perdi a minha inocência. Entende? É algo que a gente começa a pensar e entender, caraca. Gravou isso? É pesado, porque a gente entende que, caraca, mano, quando você entra nesse âmbito, automaticamente não é algo que você vai construir para perder. Você consumiu, você perdeu a sua inocência, entendeu? A Bíblia nos diz que o reino são dos pequeninos. E os pequeninos são inocentes. Então, quando eu consumo, eu deixo de ser inocente. Então, eu não tenho mais pacto com o reino. E depois que tu cresceu, foi adolescência, tu continuou? E como que foi namoro, casamento? Como é que é? Porque depois que você entra nesse caminho, cara, você não... Você começa a perder o tesão, né? Vai cada vez piorando. Na minha adolescência, como eu jogava futebol e na minha cidade... Eu jogava no time da cidade, então você tinha um pouco mais de visibilidade, você conseguia entrar em lugares com mais facilidade, você conhecia muito mais pessoas. Eu sempre tive isso muito fácil. Eu comecei a fazer sexo muito cedo, praticar relação sexual e com muito mais intensidade. Beleza, eu nunca consegui ter um relacionamento profundo com alguém, porque a pornografia te priva disso. Porque o que acontece? Toda mulher que você olha, quando eu falo do homem, ele olha pra mulher e ele não vê um sorriso. Ele não vê um cabelo bem lavado, bem pintado. Ele vê a mulher pelada. Ele só tem desejo sexual por ela, entendeu? Então, foi basicamente isso. Aí eu comecei a ter relação sexual aqui, ali, lá e tal. E comecei a me preencher com desejo sexual. Eu tinha relação sexual com uma pessoa e aquilo já não me satisfazia mais. Então, eu tinha que ter com 2. Então, eu tinha que ter com 3. Então, eu tinha que ter com 4. Então, eu tinha que ter relação sexual na escola. Então, eu tinha que ter relação sexual numa balada. Então, sempre ia me aprofundando mais dentro desse mundo, desse abismo que é a pornografia, né? Então, eu sempre fui muito mais profundo. Até que um cara que jogava no profissional do time que eu jogava base falou, cara, vamos num retiro de jovens, que é Encontro com Deus. E eu sempre fui católico e tal, mas eu via Deus muito longe, sabe? E eu falei, cara, não vou conseguir. E ele falou, por quê? Não tem um colchão. Eu dei essa ideia pra ele. Ele falou, não, eu te empresto o meu. Aí o cara dormiu no chão pra emprestar o colchão dele pra mim. Sim. E aí eu peguei e dei outra desculpa. Falei, não, pô, eu não posso isso. E todo o argumento que eu jogava pra não participar daquele lugar, daquele negócio, ele me jogava uma solução, entende? E aí eu não tive mais o argumento e falei, cara, eu sou obrigado a ir, esse cara quer que eu vá. E eu fui. E aí, naquele encontro com Deus, eu tive realmente um encontro com Jesus. Conheci o amor do Abba, né? E fui completamente transformado. Porque eu acredito que quando você conhece Jesus, conhece o amor, o cuidado, e não aquele julgamento que as pessoas... Porque a visão que eu tinha era que, cara... você tá saindo, você tá bebendo, você tá praticando pornografia, você vai pro inferno, você tá pecando. Eu conheci Jesus de uma forma amorosa, sabe? Aonde ele veio e me deu amor e eu falei, uau, cara, esse amor que eu tô recebendo aqui, esse prazer que eu tô recebendo aqui é muito maior que aquele prazer que eu sinto lá fora, entende? Entendeu? E aí aquilo mudou completamente meu desejo. Nesse dia mesmo lá? Nesse dia mesmo. E depois daquele dia, nunca mais? Cara, aí eu andei 2 anos com Jesus, assim, vidrado. Na labuta mesmo, vida de oração, vida de jejum. Tinha cultos que minha mãe, né, eu era de menor ainda, minha mãe não conseguia me levar, eu andava 15 quilômetros a pé pra ir pro culto. Pô, que benção. E eu ia, tipo, igual um leão, latindo na rua, né, rugindo na rua com a Bíblia debaixo do braço. E aí passou 2 anos, eu comecei
meio que enfraquecer e tal. E aí, os desejos começaram a vir mais fortes. Nesse meio de 2 anos, eu tive desejos, tive vontade, eram fortes, eram. Mas eu escolhia um prazer maior, sabe? Que era o Abba, que era estar com Jesus, com o Espírito Santo. E aí, esses 2 anos, eu acabei que me distanciei um pouco da igreja, eu já estava liderando células, eu já estava, tipo, encaminhado, sabe? Porque eu fui bem precoce, eu me afundei em Jesus e comecei a estudar e comecei a ler a Bíblia, e o Senhor começou a me levar para lugares e caminhos onde eu era bastante abençoado, né? Aprendia muita coisa. E aí, esses 2 anos que eu fiquei com Jesus foram incríveis, e aí eu simplesmente desanimei, frustrações aqui, ali, pessoas aqui e lá, e acabei saindo da igreja, parado de ter relacionamento com Jesus, né, no meu íntimo. E aí eu comecei a voltar a viver o que eu vivia. Tudo de novo. Mas, cara, eu já era de maior, eu já tinha habilitação, eu já tinha um carro para poder andar para lá e para cá. Então, tudo que eu fazia era muito pior do que eu fazia antes, entendeu? Porque a liberdade que eu tinha, aonde eu poderia chegar, era muito pior. Então, eu comecei a andar com carro bêbado, aí eu entrei na bebida, e aí eu comecei a ter relação sexual de forma desenfreada, né? De maneira com qual eu mesmo não entendia, porque eu pensava de manhã, hoje eu quero fazer assim, assim, assado. Quando era noite, eu tava fazendo assim, assim, assado. Porque eu ia atrás daquilo, de maneira desenfreada, de maneira que eu precisava suprir essa necessidade, esse vazio que estava dentro de mim, que a pornografia me causou. Então, e aí eu ia me aprofundando, até que uma vez eu fui, aí comecei a visitar a igreja aos poucos de novo e tal. E uma vez eu cheguei pra mim, Pablo, o meu fundo do poço não foi nem eu entender que quando eu era criança, uma vez eu pratiquei zoofilia. Foi quando eu me masturbei dentro da igreja. Cara, aquilo me arrebentou de uma maneira que eu falei, cara, eu não aguento mais viver essa vida, eu não aguento mais esse fardo. Cheguei no fundo do poço. Sabe? Porque, cara, eu lembro que eu tava numa reunião, e aí no meio da reunião eu conversando com uma pessoa, e aí começou a vir aquele desejo desenfreado, e eu peguei e falei, cara, eu preciso sanar esse desejo. E eu simplesmente fui pro banheiro, e lá no banheiro eu me masturbei. E a igreja é um lugar onde a gente vai pra adorar Jesus, sabe? É um lugar onde a gente vai pra ter um tempo com o Espírito Santo. Por mais que a gente tenha em casa, a gente vai adorar em unidade. E, cara, eu tava me masturbando dentro desse lugar, que é santo. Que é um lugar onde a gente recebe o glorioso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, aquilo me arrebentou as pernas. Eu fiquei muito doente, eu fiquei muito triste, mexeu muito com o meu psicológico. Igual eu te falei ali, a pornografia me trouxe muitos danos psicológicos, morais, sociais, físicos, porque por muito tempo mexeu na minha disfunção erétil, entendeu? No meu social eu não queria me relacionar, no meu psicológico eu não conseguia adentrar a ter relacionamentos profundos. Então ela simplesmente veio e destruiu de fato a minha vida, destruiu de fato aquilo que eu achava que era bom. Eu fui entender depois que não era bom, era algo momentâneo. E como que Deus te limpou, Deus preparou uma esposa para você? Como que hoje você lidera jovens, hoje você da Lagoinha, hoje você fala disso? Como que foi isso? Cara, hoje na Lagoinha, eu tenho o prazer e a honra de caminhar junto com o meu pastor e junto com algumas pessoas a gente impulsiona o Hub, que é um grupo onde a gente se conecta e cria ideias para poder passar para os jovens. Então, é uma família guiada pelo Senhor e regida pelo pastor Fabiano, que cuida de jovens, entendeu? E é muito bom, porque muitos jovens chegam em mim e caminham comigo e falam, cara, eu compartilho isso que eu tô falando para você, que eu falo em tempo de mesa, sabe? Tempo de dia, eu falo, cara, eu passei por isso, e aí, qual que é a sua fita? A pessoa olha para mim e fala, não, obrigado por ter falado, porque isso aí é o que eu passei. Não chegou a ser assim, sim. Então vamos te dizer a palavra escroto, entendeu? Mas eu tô começando, falei, mano, já para. Tu abre o olho das pessoas pra não chegar no nível de vocês. Eu não falo pra ele assim, cara, vai orar e para. Eu falo, não, mano, vamos orar junto, a gente vai vencer essa parada junto, porque eu sei no meu íntimo quanto é doloroso. E aí, dentro dessa pergunta que você me fez, eu conheci minha esposa,
mas com 3 anos de casado eu não tinha um relacionamento profundo com a minha esposa ainda, de poder confiar nela mesmo. Porque a pornografia te traz, além, igual eu falei, de não deixar você ter relacionamentos profundos, quando você de fato tem um relacionamento, ela faz com que você traz para dentro do seu casamento aquilo que você viu em vídeo e fotos. Vamos ser específico. Formatos, modelos, posições, etc, entende? E de fato não é isso não é de Deus, isso é satânico. Você não tem que trazer para dentro do seu casamento algo que você viu dentro de um abismo. E aí uma certa vez eu peguei, uma época, eu trabalhei acho que uns 2, 3 meses de Uber, e eu peguei e entrou dentro do meu carro um casal, que eu acho que era de Barueri, e eles estavam ali em Barra Velha para participar de uma conferência. E aí a mulher entrou no carro, né, e falou: Pablo, eu posso te falar uma coisa? Aí eu falei pra ela bem assim: pode? E ela ficou uns 3 minutos em silêncio. E cara, aquele silêncio foi me comendo por dentro, sabe? Eu falei: caraca, o que essa mulher quer? E aí veio na minha cabeça algo bem racional e demoníaco. Ela vai me chamar pra fazer sexo. Ela e o marido dela. Isso veio na minha cabeça, cara, na hora. Isso veio na minha cabeça. E ela pegou e falou bem assim: cara, o Espírito Santo pede pra mim te dizer que você não tem um relacionamento profundo com a sua esposa, porque você é muito profundo no seu relacionamento com a sua mãe. Porque seu pai te abandonou muito cedo e você foi o homem da casa. Então você tem um pacto, um elo, uma profundidade de relacionamento tão grande com a sua mãe que isso não te permite ter com a sua esposa. Esse abismo que você viveu, que é a pornografia, destruiu a sua inocência e te fez com que você não conseguisse adentrar dentro de um relacionamento onde você se sentisse completo. Santo Deus, e cara, aquilo me arrebentou. Eu comecei a chorar e eu dirigi no carro chorando e falei: uau. Tu esperava uma coisa do inimigo e Deus sabe, veio com o Consolador, né? O meu racional foi de fato naquela... O meu racional, aquele abismo que eu vivi, veio com tudo e falou: é isso. E aí o Espírito Santo falou: não, mano, é isso entendeu? É libertação, é cura, é restauração, é bênção pro seu casamento. E aí na hora eu parei o carro, deixei eles, tipo, cumprimentei, agradeci, liguei pra minha esposa chorando: amor, a moça me falou isso, eu te peço perdão. E ali, cara, a partir dali, eu comecei a ter outro modelo de relacionamento com a minha esposa. Quando eu falo outro modelo de relacionamento, não é nada comparado à questão sexual, mas de poder confiar numa pessoa, de poder me aprofundar, contar: cara, eu passei por isso e isso. Porque em 3 anos de casado eu não tinha contado pra ela todas essas fitas que eu tô contando agora. Depois que eu tive essa clareza e pude entender que eu precisava ser mais profundo, eu comecei a contar pra ela toda a minha história. Entende? Tudo que eu passei, tudo que eu vivi. E isso me fez ser bem mais feliz e completo dentro do meu casamento. Por quê? Porque a pornografia, ela distorce. Eu costumo dizer com plena certeza que a pornografia é algo satânico. Então ela distorce a ideia e a imagem de sexo. Porque a imagem e ideia de sexo é algo que é para glorificar a Deus entre um marido e uma mulher. É algo que é para glorificar o Abba, sabe? E a pornografia te faz achar que é algo comum, que é algo que você pode fazer com qualquer pessoa. E, mano, não é. É algo que é real e é pra glorificar o papai, sabe? E aquilo dentro da minha cabeça foi formatado assim, que, cara, é algo normal, eu preciso suprir a minha necessidade, então eu não acredito em mulheres. Mulheres são só coisas pra mim. Mulheres só servem pra suprir a minha necessidade. Então, quando eu falo que ela te traz danos psicológicos, é na maneira que você vê completamente a vida e tudo ao seu redor, entende? Então, é algo que a gente precisa vencer. Cara, só a tua história de vida já é um testemunho, né? Mas como que a gente quer escutar um testemunho que edifica as pessoas, que já tá edificando já também, né? Aposto que muitas pessoas estão sendo edificadas. Mas como que é um café, um testemunho? Então chegou o teu momento agora. Fica à vontade, é teu momento, fica na comunhão e conta um testemunho pra nós aí, pra edificar cada dia mais essas pessoas. Glória a Deus. Eu costumo ser bem claro em relação a isso. O Pablo, como é que o Pablo venceu essa luta? Porque eu costumo dizer, cara, essa luta é diária. Você vai lutar hoje, você vai ter que lutar amanhã. Você vai lutar amanhã, você vai ter que lutar depois de amanhã. Porque o meu prazer,
ele está em Jesus. Mas a partir do momento que eu desfocar de Jesus, desfocar do rei e começar a olhar em linha reta, eu vou ver a pornografia. E aí eu vou me afundar na pornografia. Por isso eu Pablo, sempre estou olhando para o céu, eu sempre estou olhando para o reino e para o meu papai. E como é que eu venci isso? Literalmente eu cheguei e o primeiro fato foi me arrepender de fato. E entender que, cara, João Batista falou, arrependei-vos, raças de víboras. Eu fui bem tranquilo, arrependei-vos. Não, arrependei-vos, raça de víboras. E eu entendi que eu precisava, de fato, ter um arrependimento genuíno dentro do meu coração, dentro do meu ser, para que houvesse, de fato, transformação. E aí eu peguei, me arrependi. E aí o que eu fiz depois disso? Eu chamei um brother meu, um cara que era meu mentor, e falei, cara, eu tô passando por isso, por isso, por isso. Eu preciso que você entre nessa guerra comigo e me ajude em oração. E aí eu abri o meu coração pro meu próximo. E quando você abre o seu coração pro seu próximo, automaticamente você tá jogando pra fora aquilo que tá dentro de você. Então você consegue mais um aliado pra vencer com você essa guerra, sabe? E aí eu peguei e comecei a caminhar com Jesus com mais intensidade, com mais constância. Eu era intenso em buscar Jesus e falava, papai, eu quero cada dia mais e mais que o meu prazer seja o Senhor. Porque o Senhor me satisfaz, o Senhor me completa. Eu não preciso de pornografia, eu não preciso de masturbação, eu não preciso de nada que venha de um abismo para me preencher, porque o seu amor, o seu cuidado, o seu senhorio, a sua glória, a sua misericórdia me completam. E o que eu quero deixar para você é que, cara, tem pessoas que estão caminhando do seu lado, que você pode abrir o seu coração e vencer essa guerra. Eu pensei muito, o Espírito Santo falava para mim bem assim, essa semana eu falava bem assim, Senhor, o que eu vou falar no meu testemunho? O que eu vou dizer? O que eu posso trazer para impactar quem vai ouvir? E o Espírito Santo só falava, calma, calma, calma. E um pouco antes o Espírito Santo falou bem assim para mim, cara, você não precisa falar algo que vai causar uau neles. Você precisa dar uma direção para que eles vençam isso que você tá passando, entende? Então o que eu digo para vocês é que vocês de fato vençam isso, tomando essas dicas. Se arrependa, abre o seu coração pro seu amigo e, cara, vai viver os melhores dias tendo o seu prazer em Jesus. Glória a Deus, cara. Que bom. A tua história de vida já é um testemunho, né, Sim. cara? Então, a gente contamos isso pra edificar outras pessoas que estão passando pelo mesmo Sim. processo que você, né? Eu acredito muito que... Eu tava até conversando com a minha esposa antes de vir pra cá e falei pra ela bem assim, cara, a pornografia é um dos vícios mais letais. Por quê? Porque quando você usufrui drogas, é visível que você tá drogado. Quando você usufrui álcool, é visível que você tá bêbado. Mas, mano, você pode estar usufruindo pornografia e ninguém sabe, porque não é visível. Então a gente precisa sim falar, a gente precisa sim contar as nossas histórias, as nossas dores, porque através disso pessoas vão entender e vão ser curadas em nome de Jesus. Amém. Pra finalizar, então, quer deixar algum verso aí? Que você tenha... Cara, algo que sempre me auxiliou muito foi entender sobre o amor de Jesus. E deixa eu só abrir aqui rapidinho. Eu acredito muito que o amor de Jesus, ele nos completa. Então, quando a gente de fato entende que a gente tem um Deus que é amoroso, um Deus que cuida, um Deus que zela, você não precisa de nada mais. Você não precisa ter outros amores, você não precisa ter alguns vícios para que isso supra a sua necessidade. O amor do Abba Pai, daquele que era, que é e que há de vir, ele supre as nossas necessidades. Eu tô tentando abrir aqui para que eu possa passar de fato algo que de fato me marca. Eu acho que minha internet aqui bugou. Quer ler aqui na Bíblia? Presta ela aí. Deixa eu... Ó. Deixa eu abrir aqui. Está preparado. Glória a Deus. Romanos. Ó, Romanos 10. Romanos 10, 9. Diz bem assim.
e saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Glória a Deus, E, cara. cara, isso traz pra mim, não uma ação de Jesus que foi crucial, mas me traz que, cara, pra ele fazer isso, ele me amou. Então, eu sou valioso pro papai. Glória a Deus, cara. Pessoal, se esse testemunho edificou, se você conhece alguém que tá precisando ouvir esse testemunho, compartilha, cara. Manda pro pessoal. Olha isso aqui, que interessante. Pessoal, deixa o teu like lá, curte, comenta com amém, tá? E, cara, não se esqueça, você é um testemunho. Cara, Glória a Pablo, Deus. muito obrigado, cara. Que Muito isso, obrigado por é esse uma tempo honra, precioso. brother. É um tema muito delicado, né, cara? Sim. Mas ele precisa ser tratado, né? Porque a cura tá aí. A gente é curado na doutrina, né? Sim. Tá certo. Glória a Valeu? Deus. Obrigadão. Amém. E aí, curtiu?